Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa nos ajudar mais uma vez. O irmão Zé Neves. Irmão Zé Neves, você disse que ia fazer um pedido de oração? Qual é o nome? Ah, tá aqui, tá, porque deixar aqui. Então tá bom. Então nós vamos continuar orando pelos irmãos. O irmão Severino está até ali já, né? Já, graças a Deus, fez cirurgia, já está ali. Nós vamos orar por ele, que está em recuperação, e também a irmã Débora, né? Também que está em recuperação de cirurgia. E continuar orando pelo irmão Divino aqui, o irmão Daniel também não veio, que a irmã estava falando que ele tomou uma vacina, né? Essa tal vacina de Covid, e acabou que o médico pediu para tomar, ele tomou, né? Então não está. A pessoa nunca passa bem, né? Só passa, para dizer a verdade, é melhor nem tomar, né? Então nós vamos orar por ele também. O irmão Geraldo está aí também, continuar orando. O irmão Sebastiana, a irmã Rosângela também está ali, mas nós estamos sempre orando por ela, né? Sempre orando. Também o pastor Joel e esposa também, eu até anteontem estava conversando com ele, né? Quase assim todo mês, sempre a gente conversa, ele me liga e a gente conversa. Graças a Deus ele já fez os exames e, pelo que eu fiquei sabendo, mais ou menos 60% já foi liquidado, né, do problema, né? E a irmã Diva também, que não está vindo, né? Nós vamos continuar orando por ela e para Deus abençoar e dar a ela saúde. Depois eu quero até ver como é que nós vamos fazer para, na ceia, para alguém levar a ceia para eles lá, porque por enquanto ela não vai ter condição de vir tomar ceia. Então, assim, toda ceia nós vamos ver o que a gente faz. E também eu quero que o irmão Silas vê também o irmão Sebastião com a irmã também, se não quer que a gente leve, viu, irmão Silas? Assim, na ceia, se eles não querem. Quer? Pois é, nós vamos dar um jeito de levar também. Esses irmãos que não podem, né? Então aí a gente vai continuar, como assim lá em João Monlevade, nós vamos orar pelos irmãos lá também. Todos são necessitados, assim, também sobre saúde, então todo mundo, praticamente quase todos, né, irmão, está com problema de saúde também. E nós vamos continuar orando. E também aqui o pedido de oração Gabriel Marques, né? Que está com câncer, né? Ele mora lá no Rio, né? No Rio de Janeiro. Nós vamos orar. Distância para Deus não é nada, né? Para nós qualquer distância até ali é muito. Mas para Deus não existe distância. Deus não pode, Deus está em todos os lugares, é só chamar por ele atende. Então, nós vamos continuar orando por esses pedidos, pedindo a Deus para abençoar a todos. A irmã Edi também, eu creio que ela não está vindo, porque esses dias mesmo ela me falou que se ela estivesse ausente aqui uns dias, é porque ela vai ter que cuidar de uma casa que ela tem lá no Barreiro, eu creio que lá para o lado do Barreiro, e ela ficaria ausente alguns dias. Ela deve estar, por isso que ela não está vindo, que ela não é de falhar. Nós vamos orar por ela também, orar por todos os irmãos e orar por nós, né, também, que todo mundo, todos nós precisamos de oração, todos. Não existe ninguém que não precisa de oração. Então, vamos colocar de pé e vamos aproveitar o tempo. Como hoje de manhã nós tivemos um culto aqui, eu creio que talvez eu fui culpado também, não sei, não lembro se eu avisei
porque na verdade sempre tem que avisar, né? Eu esqueço às vezes de avisar, que é de 15 em 15 dias, então tinha poucos irmãos, mas eu creio que quem estava aqui é o que Deus viu, né? Nós sempre temos que lembrar disso. Tudo que acontece não acontece por acaso, né? E a gente não quer ser culpado de coisas que acontecem. Por isso, se foi eu que, não sei se foi eu que fui culpado disso, de não avisar, né? Por que não tinha? Ah, foi avisado, né? Ah, tá. Então tá bom. Então vamos ler aqui no livro de Romanos, capítulo 11. Irmão Silas, depois da oração, eu vou ler 1 Coríntios do verso 19 para frente, tá? Eu vou ler uma porção maior. Então vamos ler aqui. Como nós estamos falando sobre sabedoria versus fé, então, como quinta-feira, então vamos ler sobre essa sabedoria, esse Deus que é mais sábio do que todo ser. Então vamos ler aqui a partir do verso 33, está escrito assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhes deu primeiro a ele para que lhes seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, estamos diante desse Deus de toda sabedoria, meu Deus, e de todo conhecimento. Meu Deus, nada passa diante de Ti que o Senhor não sabe, Pai. Meu Deus, mesmo antes, Senhor, da gente vir neste mundo, o Senhor sabia todas as coisas a respeito a nós. E por isso nós estamos diante do Senhor nesta hora, Pai, sabendo e conhecendo que o Senhor sabe todas as coisas a nosso respeito. Assim, primeiramente, nós queremos pedir perdão pela nossa vida, Senhor, que nós não conseguimos porque nós somos humanos, Senhor, não porque nós queremos fazer a coisa errada, é porque nós não damos conta, Senhor, mas nós cremos que o Senhor pagou o preço por nós, e o Senhor fez tudo aquilo e pagou tudo por aquilo que eu e nós não podemos fazer, Senhor. O Senhor já fez isso por nós. Agora, Senhor, cabe a nós fazer aquilo que nós damos conta. E assim nós pedimos também misericórdia e ajuda a nós, Senhor, mesmo aquilo que nós damos conta, mesmo assim, às vezes a gente não consegue, Senhor, se o Senhor não estiver conosco. Assim nós pedimos a Tua presença a cada momento, para que nós possamos fazer a Tua vontade, Pai. Olhe por nós com olhar de misericórdia, olhe pelas famílias, Senhor Deus, que estão na face da terra, em todos os lugares, Senhor. O Senhor tem filhos, Pai. Meu Deus, tem famílias que necessitam, Pai, da Tua ajuda, da Tua misericórdia, e clama por Ti, Senhor. Meu Deus, eu sei que todos aqueles que clamam por Ti, o Senhor sempre atende o pedido daqueles que clamam, Pai. E aqui nós estamos clamando, Senhor, por Ti, Pai, para que o Senhor possa nos ajudar. Meu Deus, para que nós possamos orar por esses irmãos que nós citamos o nome aqui, Senhor. Meu Deus, todos eles, Pai, que o Senhor possa ajudar, guardar a todos, dar saúde a cada um, Pai. Meu Deus, por esse pedido, Senhor Deus, dessa pessoa, Senhor, que está lá no Rio de Janeiro, Pai, que está com câncer. Meu Deus, essa doença está tomando conta do mundo, sim. Mas o poder do Senhor é muito maior do que qualquer doença. Assim nós pedimos, Pai, que através do sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário,
Meu Deus, que o Senhor vá de encontro a essa pessoa, Pai, e que o Senhor faça a vontade do Senhor, não a nossa, Pai. Porque, na verdade, Senhor Deus, nós queremos que todas as coisas sejam do acordo da nossa vontade, mas nem tudo isso pode acontecer, Senhor, porque o Senhor sabe a vida de cada um. Assim nós pedimos, faça a Tua vontade sobre a vida de todos os irmãos, de todas as irmãs e de todas as pessoas, Pai. Não importa a forma de religião que as pessoas creem, como o profeta mesmo diz, não importa que seja até um católico, mas se ele crê que Jesus Cristo é o curador, o Senhor continua sendo o curador de todos. Assim nós entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor. E este culto também está entregue em Tuas mãos. Ajuda-nos nesta hora, Pai, para que a Tua palavra possa encontrar lugar em nossos corações e que nós possamos sair daqui muito melhor do que nós chegamos. Nós te pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. E nós vamos ler ainda a escritura que eu falei, mas como os irmãos estão sentados, então aí dá para a gente ler, os irmãos estão mais à vontade, porque na verdade aqui, esses dias mesmo, eu estava falando com o pastor Joel, ele falando sobre jovens, né? Ele falando, olha, lugar que tem muitas igrejas, que tem muitos jovens, e outros lugares que tem diversão, sempre é difícil o jovem ficar num lugar que não tem tanta diversão. Ele estava até comentando, isso é verdade, né? Eu falei com ele, na verdade que aqui tem jovens, mas eu falei, a nossa igreja aqui é só de pessoas mais de idade. Ele falou, pois é. Ele falou, aqui também é. Então essas pessoas ficam mais seguras, porque não é levado a coisas, né? Porque jovem sempre é levado na tal lugar tem isso. Em lugar tem um joguinho, um lugar tem isso. Mas aqui nós não jogamos. Aqui nós cremos na palavra de Deus. E a palavra de Deus não é um jogo, tá? É algo real. Então, vamos aqui. Vamos aqui a partir do verso 19. Como nós estamos falando sobre sabedoria, eu até anotei aqui, por que sabedoria versus fé? Por que não sabedoria versus sabedoria? Está vendo? Então, é isso que nós vamos falar. Por que não sabedoria versus sabedoria? Porque se a sabedoria de Deus é muito maior, e por que ele não usa a sabedoria dele nesse sentido? Ele usa a fé. Tá? Então vamos aqui, vamos ler, porque aqui nós vamos entender. 19 até o 31. É uma leitura bastante longa, mas vamos lá. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Isso é Deus falando, né? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus loucura, deixa eu voltar aqui. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Então, por isso que ele teve que fazer essa mudança. Então, nós vamos conhecer Deus pela fé, né? Então, foi essa mudança por causa disso. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus quanto como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus, preste bem atenção nessas palavras, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens.
Está vendo? Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Viu? Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Quer dizer, nada que nós podemos fazer ou que façamos aqui, não importa a melhor pessoa do mundo, ou o que ele fez aqui, que vai ajudar num sentido, vai colocar ele como um salvo, a não ser por Jesus Cristo. Somente esse é o caminho. Não tem jeito da gente querer. Por isso, tudo que a gente pensa, que o homem pensa, num sentido assim de querer ser alguém, diante de Deus é nada. É nada. A pessoa tem que ser desta maneira, viver assim, andar, não tentar, porque eu já vi, às vezes pessoas querem andar assim para provar. Pelo menos eu não faço isso, não é porque eu quero esconder alguma coisa, mas eu não faço. Ficar andando, mostrando que eu sou um pastor, eu não. Se me perguntar a respeito da palavra, eu estou pronto para ensinar e mostrar em qualquer lugar. Mas a minha maneira de andar, eu gosto de andar o mais simples que puder, para não apresentar como alguém que sabe? Não gosto, e eu creio que quem prega a verdade, que conhece a verdade, nunca deve fazer isso. Querer mostrar, ter nome. Não, o nome de Jesus é tudo em todo. Nós não precisamos de lembrar, eu tenho que ser lembrado. Não, eu tenho que ser lembrado na redenção. Se Deus tem lembrado de mim na redenção da minha alma, eu estou seguro. É isso. Não é que a gente tem que estar... Agora, é claro, se nós vivemos aqui no mundo, nós estamos aqui no mundo, vamos procurar fazer o melhor para servir a Deus, né? E dar testemunho. Agora, esse dar testemunho não é... Como eu estava lembrando de uma coisa, como nós vamos falar muito aqui, porque aqui tem, não é só isso que eu anotei, mas muita coisa eu anotei, que a estratégia de Satanás é derrotar a pessoa naquilo que ele está crendo. Então, essa é a estratégia de Satanás na Terra. Agora, Satanás, aqui na Terra, ele, como o mundo vê Satanás de uma maneira tão diferente que o crente pode ver. O crente vê de uma maneira que a Bíblia ensina, mas a pessoa incrédula, ele vê Satanás diferente de um ser humano, Satanás de chifre, que ele é desse jeito. Não, Satanás apresenta do mesmo jeito que Deus apresenta. Quer dizer, se Deus apresenta você bem vestido, principalmente na igreja, porque às vezes na igreja, você vê que outras igrejas que não tem nada a ver com a verdade, lá fora eles vestem de qualquer maneira, mas na igreja veste bem. Satanás faz a mesma coisa, principalmente para enganar. Satanás não vem com chifre, mostrando chifre, não. Satanás veste paletó e gravata do mesmo jeito que Deus veste paletó e gravata.
Porque Deus está representado em nós. E Satanás também está representado em seres humanos. Não há diferença. Por isso que a gente vai ver muito aqui, que como eu anotei aqui, então, por isso que foi pregado assim, sabedoria versus, não sabedoria versus sabedoria. Porque Deus tem uma maneira para trazer a verdade através de nós. E o diabo, ele quer imitar a Deus em tudo. Em tudo. Daqui um pouquinho eu vou mostrar para os irmãos algo aqui. Deixa eu ler uma partezinha aqui que vocês vão ver. Porque todas essas mensagens aqui mostrando exatamente a relação que Satanás tem de entrar dentro da igreja para interromper o plano de Deus. Aqui, está tudo aqui. E a maneira que a gente age, porque a melhor maneira de você provar que o diabo não está te influenciando é quando você aceita toda a verdade de Deus, Deus te defende. Sabe? Não é parte. Por isso o profeta diz, 3 lugares, lá no princípio, não podia acrescentar nem tirar, no meio da Bíblia. E no fim da Bíblia diz, você não pode tirar nem acrescentar nada. Deixa do jeito que está. O último capítulo da Bíblia diz, não pode acrescentar nada. Nós não podemos acrescentar nada. Deus está aqui. Ele é completo. Deus é completo. Ele é essa verdade aqui. Qualquer coisinha, qualquer vacilozinho. Isso é a mesma coisa como você está olhando uma coisa assim, sabe? E aquilo muda de uma hora para outra para você. Se você dá um vacilozinho, aí você entra para um caminho errado. Sabe? Isso é uma coisa que a gente tem que verificar, porque aqui, deixa eu ler aqui uma coisa que isso está dentro da nossa era, não é na era, isso está dentro do assunto nosso, não na era mais pentecostal, já é dentro do movimento da mensagem. Aqui, não é eu que estou falando, não, vocês vão ver aqui que não é mais nem na era pentecostal, é dentro quando a mensagem já deu início, que vem esse problema sério. Então vamos lá, 179, observe aí que eu creio que irmão Silas vai colocar aí. Observe quão perto isso chega a esse fio de navalha agora entre o certo e o errado. Fio de uma navalha. Então, nós estamos nesse fio de uma navalha. Por isso que a pirâmide, você vê que tudo no final ela faz isso aqui, Quanto mais chega no fim, mais vai afinando, vai afunilando. Começou largo, quer dizer, era muito mais fácil de chegar, de ver Deus agindo. Mas vamos aqui. Observe quão perto isso chega a esse fio de navalha agora, entre o certo e o errado. Lembre-se de que cairá um de um lado e outro do outro, até que se torne algum dia como uma navalha afiada. A diferença entre o certo e o errado tem de ser toda a palavra de Deus, não somente quase toda a palavra, porém toda a palavra. E chegou hoje, não a era luterana, viu? Não a era metodista, não a era pentecostal. Aí o que vocês entenderam disso aqui? Nenhuma das 3 eras. Agora, quando a mensagem está sendo pregada. Está vendo? Não a era pentecostal, mas a esta era afiada, nesta era onde a unção anticristo é tão perfeita. Não diz que é a de Deus, mas a parte do anticristo é tão perfeita que enganaria o próprio eleito, que ele cairia do lado errado se não observar isto como uma cunha, quer dizer, a coisa cai no lugar. Observe, tenha cuidado, não estamos vivendo
em uma era pentecostal agora. Estamos além dessa era. Do mesmo modo, ela está além da luterana. Além. Está vendo? Quer dizer, vocês notaram aqui, que chegaria uma hora que Satanás procuraria fazer, porque esse é o ofício dele. O ofício de Satanás é chegar quando Deus envia uma mensagem. Quando a mensagem chega, como quinta-feira eu creio que eu estava falando aqui, quando uma mensagem chega, que ela é divulgada, Satanás já pega ela. Logo que ela é divulgada, ele já pega ela para interpretar alguma coisa nela. E ele tem que ter um agente para isso. Assim como Deus tem que ter pessoas para continuar mostrando a verdade, ele tem que ter alguém também para entrar e fazer algo acontecer. O contrário. Eu estou mostrando só para os irmãos verem uma coisa. Agora vamos mais aqui. Ó. Sabe por que eu estou mostrando isso aqui? Porque às vezes as pessoas pensam assim, não, mas eu estou na mensagem, mas não é você estar na mensagem, a mensagem está dentro de você. A diferença é essa, se a mensagem estiver dentro de você, aí você está livre. Porque você sabe o que é a mensagem? Cristo. Quando Maria recebeu aquela mensagem do anjo, a mensagem estava dentro dela. Não importava o que eles falavam, contrário, a mensagem já estava dentro dela. Podia falar o que quisesse, mas aquela mensagem estava dentro dela, ela já tinha recebido através do anjo. E aquilo não ia mudar mais nada, porque a voz do anjo ela recebeu. Então aquilo começou a fazer movimento, porque ela recebeu a mensagem do anjo. Eu creio que os irmãos estão entendendo a parábola, né? Sabe? Então é isso que nós temos que entender. Se Deus... Sabemos que Deus desceu, o anjo não é William Branham, o anjo do Senhor desceu para trazer uma mensagem. Agora, essa mensagem tem que estar dentro de nós, porque o anjo do Senhor foi que trouxe a mensagem. Maria, ninguém mais ouviu aquela mensagem, mas Maria só que ouviu aquela mensagem. É tanto que o próprio marido dela, não era marido, porque eles não vivia junto, mas ele próprio quis deixar por causa daquilo. Mas o mesmo anjo desceu e falou com ele, olha, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Avisou ele, mas não avisou os outros, não avisou o sacerdote. Esse que é o problema, não avisou o sacerdote, mas avisou o marido de Maria. Está vendo? Mas o sacerdote não foi avisado. Os sacerdotes continuaram criticando a mulher, verdadeira mulher que Deus tinha escolhido para dar à luz ao filho. Está vendo? Por isso que a gente tem que entender. Satanás chega e quer trazer uma derrota. E ele não vai trazer a derrota pelos de lá de fora, ele vai trazer pelos sacerdotes que estava crendo, uma virgem conceberá, que uma virgem conceberia. Então, aqueles sacerdotes, os mesmos que cria, só que eles já tinham feito planos. Nós não podemos fazer planos. Se Deus falou uma coisa, vamos aceitar aquilo que Ele falou e não fazer plano. Porque eles começaram a fazer plano. Está lá escrito em Isaías, no tempo de Acaz. Acaz até foi dito para ele, Deus vai te dar um sinal. Ele falou, não, olha, eu não quero nem preocupar assim a Deus para um sinal desse, mas o sinal era, uma virgem vai conceber. Está vendo? Uma virgem vai conceber. E aquilo era pura verdade, mas aquilo começou a ser já manipulado. Um já pensava assim, já que é assim, às vezes algum até falava assim, na minha família não tem condição. Às vezes eu não tenho uma filha, mas aquele mesmo já podia calcular, mas o meu sacerdote tem filha, pode ser a filha dele. E começou isso assim, quando Deus fez aquilo, Deus fez
através de uma pessoa que era considerada uma mulher de má fama. Porque Maria foi, Jesus era chamado de filho ilegítimo. Veja como Deus faz as coisas, passou por cima daqueles pensamentos que eles tinham. Tem que ser a filha do sacerdote. Não, tem que ser aquela que Deus escolheu. Hoje a mesma coisa, tem que ser aqueles que Deus já escolheu. Se Ele me escolheu, se escolheu vocês, é nós. É aqueles que Ele escolheu no mundo inteiro, é eles. Não vai mudar nada. Eu não tenho que ficar fazendo plano que será fulano, não. Eu vou crer, vocês têm que crer. Eu faço parte disso. Está vendo? Então veja aqui, ó, olha, só para os irmãos verem a coisa como é. E muitas pessoas, isso não é tanto que a mensagem não pode ser pregada para o mundo lá fora. Não, a mensagem é para ser pregada para um povo, para tirar um povo escolhido para a noiva. Então ela tem que ser pregada corretamente, da maneira correta, porque ao ser pregada corretamente, ela está tirando um povo de entre um povo. Sabe? Então, isso aí, talvez não tenha nem explicação por um lado, mas ela está tirando um povo de entre um povo. E esse povo que ela está tirando é o povo escolhido, que ele mesmo escolheu. Então vamos aqui, olha para você ver, na era de Éfeso 19, só para os irmãos entenderem que, mas Satanás está enganando lá. Não, Satanás vai procurar enganar exatamente aonde a palavra está sendo pregada. É nós que temos que ter cuidado quando entrarmos por aquela porta, como eu preguei, entrar por aquela porta para encontrar a porta onde Deus colocou o seu nome. Então, para encontrar essa porta, a porta chama Jesus. E a porta, Jesus chama, Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você entra por aquela porta para encontrar a porta onde Deus colocou o seu nome, essa porta é a palavra. Jesus é essa palavra. Aí você não vai chegar aqui e ver Jesus aqui como homem pregando, mas você pode encontrar uma pessoa que está pregando sobre esse Jesus e falando sobre essa verdade. Quero, no 19, escute bem aqui. Quero continuar com esse pensamento até o fim, assim prossigamos um pouco mais. Tem estudado você a história dos avivamentos? Quer dizer, os movimentos de Deus durante todo o tempo? Toda vez que Deus entra em ação, Satanás chega. Sempre foi assim. Ele não deixa passar nada. Nada. Se Deus mostra que uma mensagem, antes de qualquer coisa dela ser divulgada, não. Mas depois que ela é divulgada, ele entra. Lá no Jardim do Éden foi assim. Deus divulgou tudo para Adão, desde Gênesis 1. Desde Gênesis 1, antes que tivesse um homem de carne na terra. Você nota que lá em Gênesis capítulo 1, Deus falou assim, de toda árvore que dá fruto de árvore, ser-vos-á para mantimento. Então, já havia uma árvore que não dava fruto de árvore. Porque toda árvore que dá fruto de árvore, ser-vos-á para mantimento. E Satanás escutou aquilo. Ele já sabia daquilo. Eva não tinha vindo, nem Adão, porque naquela hora que Deus falou aquilo, ele não tinha feito o homem do pó da terra ainda, mas ele já tinha falado que aquilo ia acontecer. E depois ele passou esses mandamentos para Adão. E quando passa para Adão, Adão passa, é claro, o marido, como nós pregamos aqui, o marido é Cristo hoje, então o marido passa a revelação para a esposa. E a esposa está escutando o marido. O marido é Cristo. Então ali, o marido, que é Adão, passou a verdade para Eva. Mas depois chega Satanás, através da serpente, e já cita a Escritura tranquilamente, porque ele já conhecia. Foi assim que Deus disse, não comerá de toda a árvore que está no meio do jardim? Pôs um ponto, né? Para ela entrar
e falar alguma coisa para ele adoçar aquilo que ela estava falando. Aquele foi o acréscimo. Tá? Quer dizer, dos frutos do jardim nós podemos comer mais, só que é aquilo que ele queria. Porque aquele mais ali tem uma árvore no meio do jardim que não pode ser tocada. Como o diabo já tinha entrado na serpente, e aquele diabo sabia quem era a árvore, ele já estava conversando com a própria árvore. E enganou. Aí que veio o problema, porque depois disso, Adão tinha que entrar, porque Adão não deixaria ela morrer, né? Não ia deixar ela só, ele preferiu morrer com ela, que isso era apenas algo que Deus já tinha como sombra, porque ele tinha isso também, sabendo que nós viríamos um corpo de pecado, que não tinha jeito, então Deus preferiu morrer no nosso lugar, para que eu e você se fosse salvos. Você está vendo como Deus faz as coisas? Da maneira que Deus faz, dá tudo certo. Satanás é porque ele tenta enganar, mas só que o eleito nunca vai ser enganado. Mas você tem que entender isso, nunca vai contra a verdade. O eleito não vai contra a verdade. O eleito sempre vai crer na verdade, tá? Então disse aqui, um avivamento significa um movimento do poder de Deus, e cada vez que Deus move, ali está Satanás para se mover também. Não falha, ele não falha, ele não preocupa com o mundo lá fora. A preocupação de Satanás é aonde a verdade está sendo pregada. Ele preocupa porque ele não quer que ninguém vá para o céu. Sabe? Como, não sei se foi quinta-feira, um dia que eu estava falando aí, sobre Jesus. Quando Jesus estava com fome, você acha que ele estava preocupado com a fome de Jesus? Não, ele estava preocupado em derrotar ele pelo poder que ele tinha, não pelo poder de Satanás. Ele queria derrotar Jesus pelo poder que Jesus tinha. Você está com fome, você tem poder para isso, para fazer? Está vendo? Quer dizer, não é usar o poder dele, ele quer usar o poder de Deus para derrotar a pessoa. Você crê na mensagem assim, aí ele começa a tentar tirar alguma coisinha, e se você dá ouvido a ele, daqui um pouquinho você está lá fora. Você não pode dar ouvido a Satanás, por isso o profeta diz, você não para Satanás nem um minuto. Não para, e Satanás não é um chifrudo não, Satanás é um que veste roupa, talvez até decente. Não dá ouvido a Satanás. Eu estou falando de uma maneira que vocês entenderem, né? Então vamos lá. E ali está Satanás para mover também, nunca falha. Nos dias do grande avivamento de Gales, está vendo? Avivamento de Gales, como aquele profeta pregou sobre aquilo. Aonde está o avivamento de Gales? Porque todo mundo pensa, não, tem que ser um movimento que o olho pode ver. Aonde estava procurando um avivamento? Mas aquele soldado, aquela pessoa que estava ali, ele falou, avivamento de Gales está aqui no meu coração. Está vendo? Mas o homem estava procurando outra coisa. E ele falou, mas não, está aqui no meu coração. O avivamento de Gales está aqui. Não é um movimento lá fora. O movimento da voz do anjo para Maria, o movimento era dentro dela. Não era lá fora. O movimento da noiva é do noivo para a noiva. É um movimento interno, não é externo. Então, disse aqui, nos dias do grande avivamento de Gales, a maioria das pessoas não sabe isso. Os asilos para os enfermos mentais se encheram rapidamente e houve uma grande demonstração do poder demoníaco para desviar a atenção de Deus. Você já viu tem pessoas que falam assim, é claro que Deus não faz a pessoa ficar louca, mas se a pessoa tiver uma doutrina errada, ele fica louco.
pega até a Bíblia, e ele pode ficar um louco porque ele foi enganado, porque Deus não engana ninguém. Se a pessoa crê na verdade de Deus, jamais ele ficará louco. Mas se ele passar para um lado errado, sacerdote lá, eles criam tanto na lei que não mataria só outras pessoas, matou o próprio Deus por causa da lei que eles criam. E a lei é de Deus, mas a lei ali estava mostrando que viria um que guardaria, que a lei mandava guardar o sábado, e o sábado era o próprio que ele estava matando. Jesus chegou e disse: eu sou o Senhor do sábado. Está vendo? Então a lei estava mostrando, e através da lei foi pregado: virá Deus levantará um profeta semelhante a mim, a ele vocês têm que ouvir, porque senão vocês vão ser desarraigados. Quando esse profeta veio, eles mataram ele. Vocês notaram como que é? Pois é. Então aí o que acontece? Acontece que as pessoas passam a fazer aquilo que eles acham que está certo, mas nós não podemos fazer isso. Nós temos que fazer aquilo que Deus disse que está certo. Nós temos que crer dessa maneira. Então diz aqui, então os asilos se encheram rapidamente, e houve uma grande demonstração do poder demoníaco para desviar a atenção de Deus. Está escrito que no tempo de Wesley, as pessoas faziam as coisas mais estranhas que absolutamente era de Satanás, para tentar zombar da bondade de Deus, do poder de Deus. Nos dias de Lutero é dito que o milagre do seu ministério não se encontra no fato de que ele tenha protestado com êxodo contra a Igreja Católica Romana. Todo mundo sabe disso, que para nós é isso, que Lutero foi um grande sacerdote que enfrentou papas, enfrentou tudo por causa da palavra de Deus. Mas aqui está mostrando que não foi só isso que foi o grande êxodo de Lutero. Está vendo? Ele disse aqui, mas o milagre se encontra no fato de que ele podia e pôde permanecer com sanidade mental e ser profundo no meio de tantos fanáticos que estavam guiados e possuídos por espírito de erro. Fanáticos. Venceu, mas tinha muitos fanáticos. Se ele desse ouvido a eles, ele venceu aqueles espíritos também. Agora vamos ver no nosso ministério hoje, no sentido, nos nossos dias, né? Não é do tabernáculo de Contagem, não, tá? Tem pessoa que pega uma palavrinha dessa para depois jogar para frente, né? Que nós falamos, ministério do Filho do Homem, nos dias do Filho do Homem, veja o que pode acontecer aqui, Vamos lá. E se você tem se dado conta desse ministério dos últimos dias, você haverá notado a mesma invasão de espíritos falsos e malignos. Tem que ser assim. Agora, espere e confie que vocês tenham suficientemente espiritual para receber isso e possa permanecer firme e forte sobre isso. Este ministério, quer dizer, do Filho do Homem, haveria invasão de espírito de erro, exatamente a maneira que Satanás ia infiltrar no meio para tirar a atenção dos verdadeiros. E é por isso que tem que ter pessoas para pregar a verdade. Porque se nós que pregamos a mensagem relaxar, aí pronto, aí só complica, como às vezes a gente está até, não sei se vai continuar, mas tentando, os jovens pastores, olha, se esses jovens pastores não aceitar a verdade como ela é, vai acabar em nada. Em nada. Primeiro é receber a palavra como ela é, e depois Deus aceitou os louvores, porque
não adianta você colocar louvores, louvar a Deus, quando você está contra o próprio Deus. Porque hoje nós temos que entender que há uma diferença muito grande. A mensagem é totalmente diferente de uma denominação. Denominação significa um domínio de vários homens. Mas aqui quem domina é Deus. É o próprio Deus. Então essa é a diferença. E a gente tem que ir entendendo essas coisas para depois a gente chegar lá na frente, quer dizer, como dizer assim, a gente ter o trabalho de vir na igreja, ouvir a palavra, e chegar aqui e não ter nada para ouvir. Já pensou? Pense numa coisa dessa. Então, nós que pregamos, nós temos que fazer tudo para mostrar, não a nós, mas mostrar Deus para as pessoas. Porque esse Deus que é mostrado para vocês é o Deus que vai defender todos nós. Nós não temos outra defesa a não ser Deus. Porque qualquer lado, o contrário, à direita ou à esquerda, nós não seguimos a Deus, nós seguimos a Deus no centro do caminho. Qualquer coisa, à direita ou à esquerda, nós estamos saindo fora do caminho. Eu sempre falava no passado, quando eu via que essas pessoas começavam a pregar, pregar de uma maneira... Eu sempre, a minha esposa lembra disso, eu falo, olha, como a mensagem hoje, olha, tem muitas maneiras, é igual um caminho que tem várias bifurcações. Se entrar por um caminho errado numa bifurcação dessa, jamais voltará ao verdadeiro caminho. Tem muita maneira de sair do centro do caminho. Isso eu falava há anos, isso. E aí a gente vê que é isso. Depois levanta um grupo, tenta, não adianta, não tem que levantar grupo mais. A coisa é, existe um poder na terra que nós temos que voltar a ele. E seguir esse poder que já está na terra, não é levantar um grupo tentando uma outra via, não. A via de escape é Jesus Cristo. A via de escape já está aqui. Não há outra via de escape. Essa é a via, ela é o centro do caminho. Qualquer outro desviozinho, aí você continua na mensagem, mas a mensagem não está em você. E se você estiver no centro do caminho, a mensagem continua dentro de você. Aí a diferença é essa. E se ela estiver dentro de você, você vai acertar a porta do milênio. Não tem jeito. Porque ela é que te guia. A mensagem não é apenas letra. A mensagem é o poder de Deus que está na letra. Esse poder está guiando no centro do caminho. E se nós temos essa mensagem dentro de nós, como Maria tinha, não importava as perseguições, não importava que levantasse um rei para matar as crianças de 2 anos para baixo, não importava. Deus tem uma maneira de tirar. É como eu estava falando, não sei se eu preguei sobre isso ou sempre eu comento em casa. Olha, João Batista era mais velho que Jesus 6 meses. Veja que a perseguição não atingiu João Batista, mas atingiu as crianças de 2 anos para baixo, porque Jesus estava com 2 anos na época que a estrela apareceu para eles no nascimento, mas eles andaram 2 anos até chegar a Jerusalém. Quando chegaram lá, aí o rei inquiriram o tempo que a estrela tinha aparecido para eles. E quando eles falaram, aí ele planejou, então já naquele tempo até agora, esse menino está com 2 anos. Então ele planejou, vou mandar matar todos de 2 anos para baixo. João Batista estava com 2 e 6 meses. E João Batista não foi perseguido. E João Batista era a verdadeira estrela que ia guiar aquele que estava sendo perseguido. Está vendo como Satanás é?
ele persegue. E como que ele ia perseguir, a não ser através de um homem? Aquele rei era o próprio Satanás em carne, para perseguir e tentar matar o verdadeiro rei, que é Jesus. Mas Deus tinha uma maneira, em sonho, ele apareceu para José, falou: ó, sai daqui e vai para outro lugar, porque vai acontecer isso, isso e isso. Ele saiu, está vendo? Então Deus tem uma via de escape para cada eleito dele. E os eleitos não vão ser enganados. Mas por que não é enganado? Porque eles escutam a verdade. Porque às vezes a pessoa fala: mas já que eu não sou... Não, você não é enganado porque você escuta a verdade. Não é que você... mas eu sou um eleito. Não, o eleito vai escutar a verdade. O eleito não vai ser um pássaro andando aí de qualquer maneira, não. O eleito vai procurar a verdade para defender. Tanto ele defende a verdade, quanto a verdade defende a ele. É dessa maneira que vai acontecer. Vai não, está acontecendo. E às vezes vai, não é vai. Está acontecendo dessa maneira. Que Deus defende o eleito e o eleito defende a sua palavra. Então vamos sempre nesses pontos aqui, só para, mesmo que a gente lê mostra as outras mensagens aqui, mas vamos aqui agora. Falando do ministério, falando do problema e falando do perigo. Vamos aqui à revelação de Jesus Cristo. Vamos ler vários parágrafos aqui para vocês entenderem, falando do mesmo acontecimento. Vamos aqui. Revelação de Jesus Cristo, parágrafo 13. Permitam-me mostrar-lhes outra razão pela qual Satanás odeia esse livro da revelação de Jesus Cristo na igreja. Está vendo? Ele odeia. Ele sabe que Jesus... Veja aqui, escute bem, isso aqui que vocês têm que entender. Muitas pessoas na terra não sabem, mas ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele sabe. Mas quer colocar isso na mente das pessoas que têm menos entendimento lá fora e mostrar que ele é uma segunda pessoa, que é uma terceira. Agora, ele não vai fazer isso com você. Ele vai querer te pegar no ponto mais alto. É na parte que você está crendo. Se você não tiver cuidado, ele chega através de alguém e consegue tirar parte daquilo que você já tem. Vamos lá. Ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que não muda. Ele sabe disso. Ele sabe isto melhor do que 90% dos teólogos. Ele sabe que, como Deus é imutável em sua natureza, então ele é igualmente imutável em seus modos. Ele sabe tudo isso. Assim sendo, Satanás verdadeiramente sabe que a igreja original de Pentecostes, com o poder de Deus, Marcos 16, em operação, é a igreja verdadeira que Jesus reclama como sua. Tudo demais é falso, e tem que ser. Mas ele sabe que a igreja verdadeira, que está escrito sobre Marcos 16 ali, em operação, é a igreja de Jesus. Ele sabe disso. E por que ele anda tentando? Ele tenta exatamente porque ele sabe que se ele tentar, ele não tentou o próprio Deus? Ele tentou o próprio Deus, sabendo que aquele Deus que estava ali em carne humana não aceitaria o poder dele, ele tentou com o poder que o próprio Deus tinha. Olha para você ver como que Satanás, como que ele é vivo nas coisas. Aquele poder que Jesus tinha, porque Jesus, além de ser um homem, ele era Deus. Só que aquele Deus que estava ali, vivendo naquele homem, não podia vencer ninguém, nem o diabo, através do poder que ele venceu o diabo de lá para cá. Ele não podia usar aquele poder, porque o poder agora estava na força dele vencer através do corpo. Ele tinha que vencer o diabo na carne, porque ele ia vencer o diabo na carne por causa nossa. Venceu o diabo no poder que ele tinha, já tinha vencido.
Mas agora ele ia vencer o diabo na carne. Fala assim, agora eu tenho filhos na terra. E esses filhos estão na carne. Se eu não vencer na carne, eles estão perdidos. Aí ele desceu e fez isso. Ele falou, eu vou vencer ele agora na carne, não no poder que ele tinha. Mas Satanás, ainda para tentar, falou, não, você tem poder. É claro que tinha. Mas ele não precisava de usar aquele. Sabe o poder que Jesus usou? O poder que ele derrubou Eva. Ele derrubou Eva na palavra. Então, Jesus usou a mesma ferramenta que Eva não usou. Jesus usou. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Aí ele derrubou o diabo pela palavra, não pelo poder que ele tinha. Vocês estão entendendo? Pelo poder que ele tem, que é Deus, o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, ele já tinha derrubado o diabo de lá. Agora esse diabo que estava vivendo agora numa carne, agora que continuou vivendo numa carne, agora tinha que ser derrotado por Deus numa carne. Numa carne. Eu tenho várias escrituras aqui. Antes de continuar lendo, deixa eu ler algumas escrituras aqui, só para os irmãos verem. Só para você, porque às vezes não é tanto vocês aqui, irmãos, é pessoas que ouvem através da internet. Às vezes eles não, pode ser que eles não entendem, mas vamos aqui, ó. Eu vou ler algumas aqui. Aqui, ó, está aqui, ó, Romanos capítulo 8. Vamos ler umas 4 escrituras bem rapidinho aqui. Romanos capítulo 8. Olha aqui, para vocês verem uma coisa aqui. 8, deixa a partir do verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. A lei de vida em Jesus Cristo. O que era a lei de vida? A vida de Deus em Jesus no corpo. Que era a vida que ia passar para mim e para você, mas ela não passaria até que o próprio Deus morresse na cruz. Então diz aqui, ó. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então ele veio na carne como numa carne de pecado, porque ele veio através de uma mulher. E todo homem nascido de mulher de poucos dias e cheio de inquietação. Então ele teve que vir e nascer de uma mulher para derrotar o diabo. Está vendo? Se ele não nascer de uma mulher, se Deus fizesse assim, criasse um corpo do pó da terra, ele não poderia fazer aquilo, ele não podia ser o Redentor, ele tinha que ser Redentor vindo da maneira que nós viemos. Nós viemos através de uma mulher, ele veio através de uma mulher. Para Satanás não ter desculpa. Deus derrotou o diabo da mesma maneira que Satanás usou Eva para trazer filho, Deus fez a mesma coisa, usou uma virgem para trazer um homem para derrotar o diabo. Vamos aqui então, eu vou ler 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Vamos só para os irmãos ir vendo 21, só apenas o verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado, mas fez pecado por nós. Ele veio como homem, ele nasceu de uma mulher, ele mamou em Maria, ele comeu como nós comemos. Então o corpo dele foi feito daquela maneira, tanto que ele sofria, tanto que a própria Bíblia mostra que ele estava desfigurado, de tanto sofrer por causa nossa.
Isaías fala ali, desde Isaías 52 para frente, a gente encontra isso, mas vamos mais aqui. 2 Coríntios 13, 4. 2 Coríntios 13, 4. Vamos só para os irmãos entender aqui. 13, 4. Está escrito aqui. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em nós. Então tudo é escritura, não é coisa inventada não. Nós estamos mostrando como é que Deus fez. Deus veio como um homem. Ele estava num corpo sujeito à morte, mas só que o poder dele era tão grande através do sangue, que além de levantar ele levantou a nós também. Romanos 8 está escrito: se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus habita em vós, ele vivificará os vossos corpos mortais. Está vendo? Então, tudo isso é Bíblia. Gálatas 3, 13 e 14 também. Gálatas 3, 13 e 14. Está escrito aqui, ó. Está assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Viu? Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Viu? E ele foi pendurado no madeiro, como uma pessoa, como um maldito, porque a lei já declarava aquilo. E aqueles homens fizeram aquilo como, levando ele como uma pessoa que, sem valor nenhum, mas quem deu valor e quem dá valor nele é os filhos, mas quem deu maior valor naquilo tudo foi o próprio Deus. Porque Deus foi que fez toda aquela obra, levou ele, mas também lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho que estão no céu, debaixo, todo lugar. Então foi ele que fez. Eu creio que eu anotei até o verso 16. Então vamos aqui. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Pela fé. Irmão, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, não diz as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade que é Cristo. Então o verdadeiro filho de Abraão é Cristo, não era Isaac. Isaac era apenas uma pessoa, mas é claro que para vir Cristo tinha que vir Isaac, porque a promessa era através de Sara. Então se Sara gerasse um filho, então através de Isaac chegaria ao ponto de Jesus vir. Então Jesus é filho de Abraão. E o verdadeiro filho de Abraão é Jesus. E através de Cristo nós recebemos a promessa que somos gentios. Por causa de Abraão, que recebeu ali, no caso, ele foi abençoado, recebeu a circuncisão, estando na incircuncisão. É claro que Abraão veio da descendência de Sem. Se você ler, você sabe disso. Mas quando ele recebeu a circuncisão, ele já estava entre os gentios. Por quê? Mas foi Deus que levou. Deus levou ele lá exatamente porque se ele não recebesse lá, os gentios estariam perdidos. Mas ele recebeu, está escrito em Romanos também, estando na incircuncisão, para que os gentios também, todas as pessoas pudessem entrar. E nós entramos exatamente por causa dessa promessa que Deus tinha feito e Deus cumpriu a sua promessa. Sabe? Então, é isso que nós precisamos de. Deixa eu continuar lendo aqui. Vamos aqui, eu creio que essa aqui mesmo dá para a gente terminar.
Então vamos lá. Então disse aqui, ó. Agora, recordem isto. Cristo na igreja verdadeira é a continuação do livro dos Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como é que o espírito do anticristo entraria na igreja e a corromperia, convertendo-a numa igreja morna, formal e sem poder. O livro de Apocalipse está mostrando como é que ele ia entrar. Por quê? Que Deus sabe todas as coisas. Ele sabia como é que o diabo ia fazer. A tramada dele para derrotar o povo. Ele sabia tudo. E por isso que Deus enviou um mensageiro para esclarecer e tirar a gente desse perigo. Porque o maior perigo é isso aí. Ó. O maior perigo hoje é, eu sou da mensagem. Está vendo? Isso falando logo direto. O perigo hoje é, eu sou da mensagem. Eu sou da mensagem, quase daqui um pouquinho não precisa nem vir na igreja, porque eu sou da mensagem. Mas aí, esse é o perigo, porque para tirar o perigo de você que se a mensagem estiver dentro de você, ela vai dizer assim, você tem que ir na igreja para ouvir a palavra. Essa é a diferença, tá? Descobre a Satanás revelando suas obras, seu intento de destruir o povo de Deus e desacreditar a palavra de Deus até o momento em que ele for lançado no lago de fogo. Ele combate isso. Ele não para, ele também não dorme. O diabo é espírito, ele não dorme. Ele pode te trazer um problema contra a verdade, até no sonho ele pode fazer isso. Porque você sabe, você já leu a mensagem de não sabeis. Você não sonha no corpo, você sonha no espírito. A pessoa não sonha no corpo. O corpo está como morto, mas o espírito todavia está vagando e ele às vezes tem um sonho, fala, mas eu sonhei. Não, não foi o seu corpo que sonhou, foi o seu espírito que sonhou. O corpo é um tipo animal. E se você pudesse perguntar a um animal se ele sonha, ele ia falar com você que ele não sonha, tá? Então, sonho vem do espírito, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, diz aqui, ó. Até o momento que ele for lançado ele combate isso, não pode suportá-lo. Ele sabe, escute bem, ele sabe que se o povo recebe a revelação verdadeira da igreja verdadeira e o que ela é, e o que ela representa, e como ela pode operar as obras maiores, ela será um exército invencível. Ele sabe disso, e é por isso que ele procura tirar ela desse foco. Ele sabe que a mensagem que está aqui, o Deus que está aqui, se você crê verdadeiramente agora, se você tiver um problema, uma doença, você sai curado. Ele sabe disso, mas aí ele quer impedir isso. Então vamos mais. O que ela representa. Então, aí disse aqui, ó, será um exército invencível. Se eles, agora falando nós, eles nós que estão crendo na mensagem dentro do mundo inteiro, não é só no tabernáculo de Contagem, nós que fazemos parte do corpo de Cristo, no mundo. Então diz aqui, e se eles recebem uma revelação verdadeira dos dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã, não de um espírito, mas dos dois, tanto de Deus quanto do anticristo. Que anticristo, irmão, você sabe que anti é contra. Qualquer coisa que está contra Cristo é anticristo. Qualquer pensamento que você tiver aí contra a verdade, hoje, é anticristo.
qualquer coisinha que vier na sua mente. Aí você tem que expulsar ele. Expulsa ele, porque aí fala, Senhor, não, eu não quero isso. A mensagem é verdade. A mensagem é verdade, tá? Então vamos lá. Então aqui, vamos continuar aqui. Então diz aqui, ó. A verdadeira dos dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã, e por meio do Espírito de Deus discerne e resiste ao espírito do anticristo, Satanás estará sem poder ante ela. Ele estará tão frustrado como o esteve quando Cristo resistiu seus múltiplos esforços por obter poder sobre ele. Está vendo? Ele ficou frustrado com aquilo, porque ele tentou de todas as maneiras derrotar a Jesus pelo próprio poder que ele tinha. E hoje ele vai tentar te derrotar ou nos derrotar pelo que você está crendo. Ele quer tirar alguma coisa de você para você não ir para o céu. Está vendo? Satanás, deixa eu voltar aqui. Voltar aonde eu comecei aqui. Ele estará tão frustrado como esteve quando Cristo resistiu seus múltiplos esforços por obter poder sobre ele no deserto. Sim, Satanás odeia a revelação, porém nós a amamos. Com a verdadeira revelação em nossas vidas, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, porém nós prevalecemos contra ela. Recordarão que mencionei ao princípio desta mensagem que este livro que estamos estudando é a revelação real de Jesus Cristo na igreja e sua obra nas eras futuras. Agora eu quero que vocês prestem atenção nesse parágrafo aqui. Então mencionei que somente por meio do Espírito Santo obteremos revelação, ou nós passaremos por alto. Unindo esses dois pensamentos, veremos que não será somente estudo e pensamento natural o que fará com que este livro seja real. Ah, mas eu leio a mensagem. Eu lembro de pessoa, nem hoje está aqui mais, falando assim, eu leio uma mensagem num dia. Não é isso. Não é ler uma mensagem num dia, sabe? O que nós temos que entender isso. Não é apenas estudar, eu estudo a mensagem, não. Não é só isso, o que eu já declarei aqui. A mensagem está no seu coração, é o real. Não é só, mas se ela estiver, é claro que você vai ler com entendimento, né? Então vamos lá. Esse pensamento, veremos que não será somente um estudo e pensamento natural o que fará que este livro seja real. Se necessita da operação do Espírito Santo, isso quer dizer que este livro não pode ser revelado a ninguém mais que um povo especial. Será uma classe de gente com percepção profética, necessitará de habilidade para ouvir de Deus. Não é ouvir pastor, não, tá? Tem ouvir de Deus. Você tem que ser uma Maria hoje, através da mensagem do anjo que desce do céu, porque eu e você não ouviu. Mas Deus tinha prometido um mensageiro para revelar a voz do anjo que desceu do céu. Para a Maria dos últimos dias. Então vamos lá. Necessita de instrução sobrenatural, não somente um estudo comparando versículo com versículo, embora isto seja bom, porém
um mistério requer a revelação do Espírito ou nunca será claro. Quer dizer, se Deus não entrar no nosso estudo, ou na hora que a gente está ali lendo, se Deus não entrar em ação, fica infrutífera a nossa leitura. Não recebemos nada. É a mesma coisa como o profeta ensinou isso. Se você é novo, enquanto você, até os 18 anos, você come e aquilo faz efeito. Mas depois você fica velho, come a mesma comida e não faz muito efeito. Está vendo? Mas nós queremos que seja como nós, num tempo que era novo. Comia e dava efeito. A mensagem, vamos comer para dar efeito. Porque é esse efeito que vai nos tirar da terra. Tá? Então diz aqui. Então diz, como necessitamos de ouvir de Deus e abrir nossos corações e chegar a estar rendido ao Espírito para ouvir e entender. Está vendo? Não é, eu li. Não é só ler. Você tem que ouvir e entender. É isso que nós precisamos de entender, porque senão e tem que sair, de púlpito. Nós é que temos que estar sempre batendo na mesma tecla. Não adianta a gente deixar muito à vontade. Não é deixar à vontade. Ele tem sempre que estar mostrando, porque nós necessitamos de ouvir e ir, às vezes, para casa e meditar muito mais. Talvez, como o profeta falou sobre o boi, a vaca, né? Ele come e depois à noite vai remoer aquilo que comeu. Está vendo? Então, vamos pensar bem no que Deus fez por nós, não só lá no Calvário, pensar bem no que Deus fez agora, trazendo uma mensagem para nos advertir de tudo que está acontecendo. Dos ataques de Satanás, a maneira que Satanás trabalha. Não pensar que ele está lá, não, ele está lá, não. Toda reunião Satanás está no meio. Todas, ele nunca falha. Nós lemos aqui, ele não falha. Ele sempre está aonde os filhos de Deus estão. Você lembra que lá no céu era a mesma coisa? Deus perguntou para ele, onde você estava? Estava dando um passeio, mas ele voltava para a reunião. Está vendo? Quer dizer, os filhos de Deus reunidos, Satanás chegava atrasado, mas ele sempre estava na reunião. Está vendo? Porque ele quer ir quem sabe naquelas mesmas reuniões, que eu não tenho certeza, mas estou falando, porque foi em reuniões lá no passado, que foi que ele enganou aquele grupo que hoje não tem salvação. Foi em reuniões na eternidade, foi que ele enganou um grupo que rejeitou Cristo Miguel. Foi em reuniões, reunindo e mostrando algo além, porque a vontade dele era ser como Deus, está escrito, né? A vontade dele era ser como Deus. Então, lá no céu, ele fazia reuniões e enganou muito ser. E aqueles muitos ser, um deles tiveram que dar início aqui, como Caim, tiveram que dar início aqui para depois ser julgado pela palavra. Eles também, de lá, que caíram lá, tiveram que vir e dar início, Caim sendo o primeiro, vindo através de uma serpente, não através de Adão. Está vendo? Mas os eleitos também tiveram que vir na mesma base, veio através de Adão. Os eleitos e não eleitos têm que ouvir a palavra para discernir para qual lado vai. Eleito vai voltar ao mesmo lugar, porque redimir significa trazer de volta ao estado que era. Mas para ser redimido tem que ser pelo sangue, tem que aceitar a verdade. Então, quando nós aceitamos a verdade, nós somos redimidos e voltamos à origem novamente. É isso para isso que nós estamos aqui.
mas deixa eu ler mais um pouquinho aqui. Vamos mais um pouco. Vamos aqui, o poder de transformação é um parágrafo só, mas eu quero ler. No 135, poder de transformação. Está escrito assim. Há sempre gêmeos. Escute bem isso aqui, viu? Há sempre gêmeos. E essa é a razão, que tem uma reticência. Não se esqueça disto, pequeno rebanho. A igreja nos últimos dias vai ser gêmeos. Tão parecido que enganará os eleitos. Vamos lá. Mateus 24, veja, a igreja vai ter uma reticência. É um movimento pentecostal. É tão parecido com a coisa verdadeira que enganaria os próprios escolhidos se fosse possível. E um pouco mais adiante, se tiver oportunidade, na verdade que eu creio que isso foi Deus que não permitiu. O profeta tinha a maior vontade de pregar o rastro da serpente. Mas parece que ele ia esclarecer tudo a respeito, Deus não permitiu que ele pregasse, ele foi embora antes. Porque eu creio que nessa mensagem ele ia deixar a coisa bem mastigada mesmo, aí Deus não aceitou. Então vamos lá. Então ele disse aqui, um pouco mais adiante, se tiver oportunidade, eu quero explicar o que e como essa eleição vem. Veja, vai enganá-los porque é quase a mesma coisa. Veja, somente dois pais. Está vendo? Isso aqui que vocês têm que entender. Somente dois pais, isso é tudo. Mesma mãe. Viu? Dois pais, mesma mãe. Qual é a mãe que foi primeiro? Mãe, igreja chamada Eva. Mãe chamada igreja vai enganar. E os dois pais é Deus e o diabo. Dois pais e uma mãe. Sempre. Você viu como que a mãe tem valor? Eu sou de tal ministério. Está vendo? Ao invés de dizer assim, eu sou de Cristo. Eu sou um cristão. Tá? Não, eu sou de tal lugar. Essa mãe, ela continua. Então, vamos lá. Tudo a mesma coisa. A mesma mãe, a mesma igreja, mesmo movimento, a mesma coisa. O campo de cultivo é o mesmo onde a palavra cai. Porém, um deles, como aqui, é pervertido. Você entende? Diga amém. Se você entendeu, a congregação diz amém. Veja, um deles é uma perversão porque é o pai errado. Viu? É o pai errado. O que eu provarei algum dia, que é o que ele queria pregar, né? Se Deus permitir, que denominação é a marca da besta. Qualquer coisa, por isso que a gente não pode denominar. Se a gente fizer uma denominação aqui da igreja, já diante de Deus, já é uma denominação. Sabe? Por isso que vocês nunca colocam isso na mente, fala assim, eu sou do tabernáculo de Contagem, nada disso. Porque isso já é um domínio. E se colocar na sua mente uma coisa dessa, daqui um pouquinho ela pode descer. Se descer, você está perdido. Aí você vai continuar com essa mãe. E com esse pai errado. Porque o pai certo sempre tirou isso da mente das pessoas. O pai certo vocês tirou isso desde o início ali, do templo ali, quando Jesus chegou, era para tirar isso deles. Quer dizer, tudo era lá. É claro que aquele era um lugar de adoração. Mas aquele lugar de adoração já tinha mudado de jeito.
já era um lugar de vender coisa, sacrifício, fazer isso e isso. Quando Jesus chegou, disse, a minha casa é lugar de adoração. Vocês estão fazendo dela, quer dizer, covil de ladrão e tudo, fazendo isso. Vocês estão fazendo uma coisa errada. Mas antes de fazer isso, ele pregou primeiro a respeito. E a gente tem que entender, quando Jesus bateu naquele povo, João Batista já tinha pregado a verdade. É isso que nós temos que entender. Essa verdade, há muitos anos, já foi pregada. Se nós estamos indo para o caminho errado, é porque nós queremos. João Batista pregou a verdade antes que Jesus aparecesse. Foi Jesus que trouxe a verdade. E Jesus era a própria verdade. Essa verdade já foi pregada há muito tempo. O William Branham foi que trouxe essa verdade. E a verdade é Jesus novamente na terra. Ele tem que entender isso. Então não adianta a gente ficar pensando assim, e ficar inventando grupo. Nada, não inventa nada não. A coisa é eu e Deus, é você e Deus. E Deus é a palavra, você tem que entender isso. Deixa eu ler só mais um parágrafo aqui agora, tá? Tem várias mensagens que eu trouxe aqui que seria tão bom para a gente ler aqui. Mas vou deixar essa aqui. Vamos ler essa sabedoria versus fé. Vamos aqui. Eu vou começar do 227 aqui, só para a gente, até o 229, bem rapidinho. O que aconteceu? Aí ele diz, só um minuto agora. O que aconteceu? Com tudo prometido para a igreja, até mesmo a promessa de Malaquias 4, já viu o que está falando? Voltando novamente. Malaquias 4 já está em ação. Tá? O que Satanás fez quando entrou Jesus? Ele se lançou sobre ele com toda a força eclesiástica que tinha. Você sabe que o eclesiástico aqui está na festa das trombetas. Quando aquela guerra, ele falando sobre aquela guerrinha que houve, a guerrinha que ele fala é a Segunda Guerra Mundial. Ele fala guerrinha, a Segunda Guerra Mundial foi a guerrinha. Ele diz que depois o sétimo selo foi perseguido. E o sétimo selo era o Filho do Homem, pelo eclesiástico. E o eclesiástico só podia vir dos Estados Unidos, porque Estados Unidos está em Apocalipse 3, verso 11. Aquele cordeirinho, aquele parecido com o cordeiro, é os Estados Unidos. E os Estados Unidos falou como dragão, quer dizer, aí o profeta fala até nessa mensagem aqui, que eu estou com ela aqui, ó. Poder de transformação. Ele mudou o seu lugar de repasto. E repasto significa dar o último alimento. Ao invés de ele dar em Roma, ele foi para os Estados Unidos e deu a última refeição para todas as igrejas. Porque quem ia enganar era o cordeiro. Semelhante, quer dizer, o búfalo americano, que é semelhante a um cordeiro. Quem ia enganar, e Roma ia enganar as igrejas, é através dos Estados Unidos, não através de Roma, não através do Vaticano. Por isso o profeta diz, em 64, ele foi lá, subiu 13 degraus, deu ceia para 3 pessoas, tudo era 13, mas quem é 13? Estados Unidos. Mas foi o homem lá e fez isso, porque lá, aí ele diz, ele deu a última refeição lá. E a última refeição vale até o final do resto do mundo. A refeição que ele deu lá era para colocar as igrejas, denominações na posição que elas deviam ter, e tendo uma mãe só. Agora, essa mãe agora manifestou lá para enganar, porque através de Roma jamais seria enganado. Mas através dos Estados Unidos, que é o eclesiástico, veio de lá. As denominações vieram de lá. Todos os mensageiros tiveram que vir de lá. E o Papa também teve que ir lá, para enganar todas. E é por isso que ele disse, as denominações é a marca da besta.
Marca da besta significa assim, que não teve a marca de Deus. Marca da besta é a mesma que Caim teve. E que Deus falou, não, isso aí Caim, não se preocupa com isso não. Isso não vai acabar fácil assim não. Eu vou colocar um sinal em você, que ó, isso vai continuar. E continua até hoje. Mas Abel tinha uma marca, e Deus nem falou da marca de Abel. Mas a marca de Abel foi mostrada pelo o que ele fez. A marca de Abel foi ter revelação do que Eva tinha comido. Mas não nasceu da mesma mulher, ventre? Não foi a mesma mãe que trouxe os dois? Mas um tinha revelação e o outro não. Um era do lado errado, o outro do lado certo. O do lado certo não precisou de ninguém ensinar, Deus ensinava ele. O do lado errado, Deus tentou ensinar ele, ele não aceitou. Você já viu como que as pessoas que não creem na palavra é ignorante? É ignorante, mas o eleito não, o eleito sempre é assim, é a pura verdade, não tem erro, é a pura verdade. Tudo que Deus fala é a verdade. Como a irmã Hattie Moser, ela não tinha quase nada, mas quando ela ouvia aquelas verdades que o William Branham estava falando, dos esquilos, ela chegou na porta e disse, irmão Branham, isso não é senão a pura verdade. Agora o Deus que estava ali junto, falou já com ela, falou, olha irmã, por isso, você pode pedir o que você quiser. Está vendo? Quer dizer, você pedir dinheiro, vem, você pedir cura, tem. Mas ela disse, eu prefiro a salvação dos meus filhos. Eu os dou no nome de Jesus Cristo. Porque quem estava falando aqui não era o William Branham, era Deus. E Deus queria que ela expressasse o seu desejo. E Deus quer que nós expressamos o nosso desejo a respeito da verdade. Amém? Deus abençoa então, Deus abençoa a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa nos ajudar a cada momento e que a graça dele possa alcançar a todos. Irmão Toninho pede oração para a solução de seus problemas, quer dizer, solução de problema. Irmão Severino agradece a Deus pelo sucesso da cirurgia e pelas orações da igreja. A irmã Débora agradece a Deus pelo sucesso da cirurgia e pelas orações da igreja também. Amém? Amém. Nós vamos nos colocar em pé. Eu estava até falando com o irmão Divino, eu lembrei até do irmão Sebastião. Irmão Sebastião sempre tinha, você está ficando meio parrudinho. Irmão, graças a Deus, ele está até engordando, né? Aí, com a voz que só Deus dá, né, irmão? Como que aguenta cantar desse jeito, né? Isso é Deus, né? Vai mostrar para nós que nós somos esses molenga, reclama de tudo. A gente não vê reclamar, só bênção, né, irmão? Graças a Deus, né? Vamos fechar os nossos olhos e orar. Pedir a Deus para nos dar uma semana abençoada, abençoar os irmãos que viajam, os irmãos que trabalham, todos nós em casa, né? Os irmãos que não puderam vir também. Senhor, Deus, eu creio, Pai, que aquilo que devia ser pregado, eu creio que foi pregado, Senhor. Meu Deus, se faltou alguma coisa da parte minha, Senhor, me ajuda na próxima vez, Senhor, fazer com que isso seja mais claro diante dos teus filhos, Pai. Meu Deus, nós queremos sair daqui abençoados por Ti, Senhor. E nós sabemos que a Tua palavra é uma bênção para os Teus filhos, desde que o ser humano começou aqui na terra, Pai. Assim nós pedimos, Senhor, Pai, leva-nos em paz. Meu Deus, o irmão Toninho está pedindo oração para a solução de problemas, Senhor. Ajuda ele, Pai. Meu Deus, porque eu creio que ele está precisando do Senhor a respeito de alguma coisa que ele tem que resolver. Assim nós entregamos ele em Tuas mãos, Pai. Meu Deus, agora, Senhor, nós pedimos pelos irmãos que viajam. Ajuda eles, guarda eles nas estradas, Pai. O irmão Raimundo sempre vive mais nas estradas do que em casa. Meu Deus, que o Senhor guarda ele, sempre em todos os lugares que ele para, ele sempre está ouvindo a Tua palavra.
Que o Senhor abençoe ele, a esposa, abençoa a sua família também, Senhor. E abençoa os irmãos também que não puderam vir, Senhor. Meu Deus, os irmãos que trabalham, sempre eu peço para os irmãos que trabalham, meu Deus, que às vezes não são empregados, mas trabalham por conta própria, ajuda eles para que eles não venham machucar, Senhor, para trazer o alimento para casa, Pai. E os irmãos também que trabalham, Senhor, que são empregados, que o Senhor abençoa a vida deles, abençoa a família deles, Pai. E assim nós pedimos uma bênção sobre todos nós, Pai. Meu Deus, também, Senhor Deus, o irmão Ernesto e a irmã que vai viajar na quinta-feira. Eles vão viajar para Portugal, Senhor. Desde agora nós oramos pela viagem deles. Que eles possam fazer uma viagem abençoada, tanto para ir quanto para voltar. Que sejam guardados por Ti, Senhor, em todos os lugares. Nós te pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É que nós te pedimos todas essas coisas. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoa a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até terça, quinta e domingo, se Deus quiser. Amém.